Queria cumprimentar os nossos assinantes, cumprimentar a nossa convidada, doutora Margarete Dalcomo. Margarete fez um inexcedível trabalho durante a pandemia, conhecida de todos. Ela é presidente da Associação da Sociedade Brasileira de Pneumologia, ocupa a cadeira número 12 da Academia Brasileira de Medicina. Ela é pesquisadora da Fiocruz, faz um trabalho imenso, é uma lutadora pelos direitos da medicina para todos aqui no Brasil. Margarete, muito prazer te receber novamente. Várias guerras pelo mundo, nós temos nossas guerras particulares aqui. Muitas. E você trabalha nessa frente da medicina e são tantos assuntos, né? Mas eu vou começar pelo Covid. O Covid voltou? Obrigada, Roberto. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com você, com nossos espectadores. Sim, Roberto, nós temos uma nova onda, né? A nova cepa, as variantes decorrentes daquela cepa Ômicron, né? Que todo mundo se lembra, que nasceu já em 2021, né? Entre nós. E há cepas, sim, novas circulando no Brasil, mas nós não temos tido, felizmente, casos graves, Roberto. Sem dúvida, uma nova onda, porém as pessoas estão vacinadas e com todas as dificuldades que nós tivemos, nós conseguimos obter no Brasil uma boa taxa de vacinação, de cobertura vacinal, o que faz com que os casos sejam bastante frequentes ainda nas áreas urbanas brasileiras, mas não graves, né? A quantidade de pacientes hospitalizados é muito pequena e, via de regra, são aquelas pessoas que não foram vacinadas. E a tal Covid longa? A Covid longa é uma sequela da Covid, tenha sido ela grave ou não, Roberto. Sim. Pode acontecer em qualquer pessoa, é imponderável, nós não sabemos quem vai ter Covid longa. É um fenômeno importante, eu diria que hoje é um dos mais complexos desafios que nós estamos enfrentando no mundo inteiro, porque ela exige... Atinge outros órgãos? Atinge muitos outros órgãos, nós precisamos ter serviços bem organizados, acolhedores e multidisciplinares, porque as sequelas são de natureza desde motora, cardiovasculares, há pessoas que, dependendo da idade, precisam de ter intervenções cardiovasculares, colocação de marca-passo, como há pouco nós conversávamos, e, enfim, e há Covids com consequências psíquicas, inclusive. Há muitas sequelas de natureza, mudança de comportamento. Então, assim, a Covid longa é um fenômeno, é uma entidade, digamos, multicomplexa e que exige várias pessoas para cuidarem, para reabilitar aquela pessoa para voltar a uma vida normal. Inclusive na saúde mental, né? Exato, muita sequela psiquiátrica, Roberto. Tem uma quantidade de trabalhos publicados mostrando a influência, não só do próprio vírus, porque ele migra para o sistema nervoso central, mas pela experiência traumática pela qual muitas pessoas passaram, de longas internações, intubação, isolamento, e muita gente que não ficou hospitalizada, que teve Covid, mas que ficou muito isolada. E o isolamento nas pessoas fez muito mal a elas. Então, isso... Você acha que podemos entrar novamente num período de pandemia? Acho que nós teremos outras pandemias, sem dúvida nenhuma, Roberto. Essa é a nossa... médio prazo, eu acho que sim, né? A pergunta não é se nós vamos ou não ter novas epidemias, é quando elas virão, né? O homem está tratando tão mal o planeta, Roberto, que é fácil saber-se, né? Se você olha a Amazônia brasileira, por exemplo, né? Que é um celeiro enorme de coronavírus, inclusive, é fácil depreender que nós podemos ter, inclusive, epidemias que nasçam no Brasil. Sim. Então... Agora, eu acho que hoje saiu uma notícia sobre a vacinação obrigatória novamente, né? Sim, esse é um pleito que nós já vínhamos pensando há algum tempo e que eu acho muito correta a decisão tomada pela ministra Nízia e pelo Ministério da Saúde, Roberto, de oferecer mais proteção para grupos vulneráveis e para as crianças. Então, a vacina contra a Covid-19, ela passará a compor o calendário vacinal, o que, a meu juízo, é uma medida muito correta do ponto de vista de saúde pública. Quer dizer, ela volta como a gripe, por exemplo, vai ser uma vacina recorrente. E muito provavelmente, Roberto, a ciência vai produzir uma vacina conjugada, influenza e Covid-19. É possível isso do ponto de vista das plataformas vacinais já concebidas. Nós imaginamos que nos próximos anos nós venhamos a ter uma vacina conjugada. Margarete, como eu falei, você é uma lutadora pelas causas da medicina, né, pela defesa da população. E você está numa luta muito grande contra o cigarro eletrônico. O que é isso?
Olha, eu considero, entre todas as tragédias da contemporaneidade, Roberta, coetâneas ao nosso tempo, essa é uma de que eu considero talvez das mais perversa, se eu puder usar esse termo, né? Porque é de se perguntar o que fez a inteligência humana no momento em que o custo de tratar uma pessoa atingida pelos danos causados pelo cigarro convencional, uma experiência como a brasileira, que reduziu de 40% da população brasileira para 9% apenas de fumantes. Devemos muito ao ministro Serra. Devemos muito a todos os ministérios, Roberto, que atravessamos vários períodos. Isso tem 30 anos, essa luta. Eu era ainda jovem quando fui a primeira secretária da Comissão Antitabágica do Ministério da Saúde. Era uma recém-formada, residente. Mas o Serra foi o ministro E o ministro Serra foi muito firme nessa conduta. O ministro Temporão foi muito firme nessa luta também. Vários ministérios tiveram uma atuação muito boa. E o que faz o ser humano conceber algo, quando você consegue isso, sabendo que o custo financeiro, digamos assim, o ônus da morbidade e o custo na saúde, em termos econômicos, para tratar as consequências do dano do cigarro convencional, e aí alguém idealiza algo para substituir, para viciar, para criar novas legiões de dependentes, que é o que nós estamos vendo, inclusive no Brasil. Então, o Brasil, de novo, Roberto, foi pioneiro. Desde 2009, a nossa agência regulatória regulamentou que no Brasil não se podia comercializar, e não se pode ainda, nenhum dispositivo eletrônico que contivesse nicotina. E isso é contrabandeado à larga em qualquer lugar. Se nós formos aqui na esquina dessa emissora, nós vamos comprar sem nenhuma dificuldade. Então, são dois problemas. Primeiro, é ilegal. Não há dúvida, né? Não tem outra palavra, é contrabando, né? O que nós estamos comprando. E segundo, é mais grave do ponto de vista da saúde, nós nem sequer sabemos o que é que essas crianças e adolescentes estão fumando, porque nós não sabemos nem como são produzidos esses produtos. E há hoje uma regulamentação, uma busca de regulamentação no Congresso? Na verdade, Roberto, há uma retórica que eu considero muito doente também, né? Que é querer regulamentar algo que já é regulamentado. O Brasil tem uma regulamentação que tem vigência desde 2009, que diz não se pode comercializar no território nacional produtos que contenham nicotina, dispositivos eletrônicos. Então, isso vem sendo burlado pela entrada ilegal desses produtos, uma distribuição que é muito fácil, como eu disse, e há agora, eu considero muito oportunista, não vejo outro termo para me referir, né, projetos que querem regulamentar com um argumento que é facilmente, digamos assim, contestável, de que isso geraria empregos e arrecadação de impostos. Sim, porque a indústria de tabaco tem, no Rio Grande do Sul, por exemplo, mais de 150 mil pessoas que trabalham nessa área, né? Produtores, né? Mas muitos não são empregos, produtores, né? de dispositivos eletrônicos, não, tabaco, Roberto, porque né? isso é proibido Tabaco, no sim. Brasil. O que está entrando aqui é contrabandeado ilegalmente, né? Agora, vai gerar... O Brasil conseguiu algo também extraordinário, Roberto, que é a taxação sobre o cigarro convencional. O Brasil tem uma das mais altas taxas de impostos, ao contrário do nosso vizinho Paraguai, que é de onde entra tanto cigarro convencional. Nós queimamos, incineramos toneladas de cigarro convencional contrabandeado nos últimos anos, e onde o imposto é o mais baixo, talvez, que nós conheçamos, né? Então, assim, na verdade, esse é um argumento falacioso, né? Por quê? Mesmo que você gerasse emprego, ou que você gerasse imposto, Roberto, você vai gerar... Gasta na medicina depois. Muito mais, muito mais. Você acha que os Estados Unidos proibiu o cigarro lá? Por que razão, Roberto? Porque eles são, digamos, bonzinhos? Não, é porque o custo gerado para manter um paciente com enfisema pulmonar, com oxigênio, remédio, tratamento domiciliar, era tão alto que realmente não vale a pena, em termos econômicos, você pensar isso. Então, eu considero um problema, assim, da maior gravidade, Roberto, porque quem está fumando isso é criança. Eu estou recebendo, e quando eu digo eu, não sou eu, são muitos colegas que você aqui entrevistasse, 20 pneumologistas ou pediatras, você vai ver, nós estamos com a nossa campanha no ar. Nós temos vários pediatras conhecidos, pessoas de grande relevância, como o professor Daniel Becker, Renato Kifuri, são pediatras, pessoas que estão cuidando, que estão vendo
E eu estou recebendo clientes de 13, 14 anos, levados pelos pais, com os pulmões com danos indeléveis, porque não tem cura. Quais são os riscos para a saúde, principalmente das crianças? Muito grande, porque esses pulmões, inclusive, muitos são até imaturos ainda, né, Roberto? São crianças ainda em fase de crescimento, são adolescentes e que vão desenvolver as chamadas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, enfisema pulmonar, bronquite crônica e até uma nova doença, Roberto, EVALI. EVALI quer dizer a doença decorrente do uso de dispositivos inalatórios eletrônicos, né, desses. Então, assim, é uma sigla, né? E, na verdade, já é uma entidade reconhecida. E nos Estados Unidos, o número de mortes por EVALI é muito considerável. E, recentemente, você deve ter visto, porque saiu no Guardian, né, um grande órgão de comunicação do Reino Unido, mostrando uma menina de 12 anos que está em coma por insuficiência respiratória aguda causada por cigarro eletrônico. Então, isso é um alerta, Roberto, que nós estamos fazendo, não é só as pessoas mais velhas, né? E outra coisa, que o Reino Unido cometeu esse erro, né? O National Health inglês, dizendo que ia dar os dispositivos eletrônicos como uma etapa intermediária para aquelas pessoas que quisessem parar de fumar. Pois é uma discussão. Né? O que é uma falácia, Roberto. Por quê? Pergunta fácil de prova, porque o que gera dependência é a nicotina. Sim. E esses produtos têm uma concentração altíssima de nicotina. E outros produtos que a gente não sabe o que tem lá dentro. Mais de 1000, Roberto. E nem nós sabemos. Nem nós, pesquisadores, cientistas, nem nós sabemos todas as substâncias químicas, colorantes, odorizantes, para dar aquele cheirinho, né? E fora, em última análise, né, não fosse por outras causas tão importantes, Roberto, é altamente poluente do meio ambiente, porque você está jogando fora esse monte de plástico, metal, entendeu? Então, no momento em que nós estamos nas campanhas de recolher as guimbas de cigarro das areias das praias, que você sabe que é algo que acontece no mundo civilizado todo, nós estamos de novo jogando, quer dizer, então, além de tudo, ainda polui o meio ambiente. Ainda bem que você falou um mundo civilizado, né? É porque o homem... Eu chego a me perguntar, Roberto, se isso não faz parte de um processo quase que de regressão, porque não é possível que nós lutemos tanto para conseguir reduzir o número de fumantes no mundo, que hoje, o mundo desenvolvido, ninguém mais fuma, né, e que isso tem hoje um corte quase que socioeconômico, digamos assim, né? Os países mais pobres é onde mais se fuma, infelizmente. Quanto mais pobre, né? Mais pobre, mais fuma coisa ruim, né? Tabaco da pior qualidade, inclusive, né? E gerando... O que nós estamos fazendo hoje com dispositivos eletrônicos, Roberto? Pergunta fácil de prova. Gerando novas legiões de dependentes, que, mais grave ainda, vão ficar doentes com as doenças que eram das pessoas na sexta, sétima décadas de vida, com 20, 30 anos de idade. E esse problema é mundial hoje, Margarete? É mundial. É mundial, infelizmente, porque alguns países não têm a mesma regulamentação do Brasil. E essa é uma discussão até boa, sabe, Sim. Roberto? Porque tem muita gente que me pergunta isso, mas nós já ouvimos você falar algumas vezes que você era contra a criminalização das drogas, etc., porque tinha que quebrar a coluna vertebral do tráfico, etc. Só que não dá para misturar as duas coisas, Roberto. Senão nós colocamos tudo isso num cadinho e não achamos uma solução. E há muito preconceito também, né? E gera muito preconceito também, entendeu? Porque essa questão das drogas, no fundo, é uma grande hipocrisia, né? Dentro desse mundo de tabaco, de bebidas alcoólicas, né? Essa guerra contra as drogas é uma guerra perdida também. É uma guerra perdida, a gente sabe disso, né, Roberto? Prende os pobres coitados que são os aviõezinhos e os que são donos do negócio... certamente são nossos vizinhos. E né? Essa tua guerra contra o cigarro eletrônico dá para ganhar? Eu acho que se a sociedade, Roberto, se conscientizar, se nós conseguirmos chegar a uma linguagem que chegue às pessoas jovens, não adianta eu ir dar uma aula para um monte de jovens. Não, eu acho que quem tem que dizer isso é quem já passou por essa experiência. Então, nós estamos vendo agora algumas pessoas, cantores, né, que têm vindo a público dizer, olha, eu passei por isso, é horrível, isso não é nem hype, nem trend, nem nada, né? Então, assim, mas hoje, quando você pensa que 2 milhões de meninos brasileiros já fumaram ou fumam essas
porcarias, digamos assim, é muito triste, é muito 2 preocupante, milhões, mais ou menos. Então, nós temos que conscientizar os pais, que muitas vezes também são jovens também, né, Roberto? Desde quem tem filho adolescente é jovem ainda. Então, enfim, e eles não têm essa dimensão do quão ruim pode ser, até que levem as crianças aos médicos para nós examinarmos. E aí a gente olha uma tomografia como se eu estivesse olhando uma tomografia de uma pessoa de muitas décadas de vida e não de uma menina, como eu vi recentemente, de 14 anos, entende? Então, assim... Quer dizer que é um estrago brutal no pulmão, né? E ainda é level, né? Porque, assim, na medida Você acha em que é pior do que o cigarro? Eu acho que é tão ruim quanto, Roberto. Eu acho que talvez seja pior na medida em que o cigarro convencional, nós sabemos, né, qual é a temperatura que carbura, quanto tem de nicotina, os mais concentrados, menos concentrados, bota filtro, tira filtro, enfim. Mas os dispositivos eletrônicos, esses vapors, nós nem sequer sabemos. E ele Roberto. já vem com a nicotina? Você coloca? Não, ele já vem. Tem uns que tem um óleozinho, né, que tem um cheiro, né, e tem pouco cheiro. Então, as escolas, por exemplo, é um problema, Roberto. As escolas têm que saber isso. Por mais liberal que a escola seja, nenhuma escola, ao que eu saiba, permite fumar dispositivos eletrônicos. Mas todo mundo fuma no banheiro. Eles contam para nós. Então, alguém tem que tomar conta dos banheiros das escolas, concorda? Agora, fora as crianças, né, tem a questão da discussão também da liberdade de escolha, né, do indivíduo, né? Pois é, Roberto, mas é uma liberdade do indivíduo, mas gera fumaça. Você entende? Então, quem está do lado também não é inocente. E aí alguém diz assim, não, mas eu só fumo quando eu estou ao ar livre. Mas ninguém fuma sozinho, né? Nós vivemos numa sociedade gregária, Roberto. O jovem raramente está sozinho, né? Então, assim, se você está num banheiro de colégio, por exemplo, vai ter 20 meninas ou meninos fumando aquela porcaria. Quem não está fumando vai estar também fumando, de certa maneira. Então, essa coisa do fenômeno do fumante passivo existe do mesmo jeito, entendeu? Então, eu considero que isso foi uma idealização do homem que realmente... Pelo lucro sempre, né? Da maneira mais absolutamente perversa, Roberto. Eu não tenho outro adjetivo para usar, sabe? Nós não precisaríamos disso. O meu querido amigo Leonel Brizola, governador, costumava dizer que pobre não tem lobby, né? O lobby no Congresso é muito forte? Eu não sei como isso vai prosperar, Roberto. Existe uma proposta de um projeto de lei, né, colocado pela senadora Soraya Tronic, que, a meu juízo, foi muito infeliz, né? O argumento é esse, de que poderia gerar lucro no sentido de dar emprego, gerar impostos, etc. Já existem outros projetos ou anteprojetos de PLs, tanto no Senado quanto na Câmara. Tem alguma coisa que eu li do senador Girão, mas confesso a você que não li detidamente todos os pontos. Na Câmara dos Deputados também já ouvi mais ou menos que há projetos contra isso, né? Então, eles vão surgindo assim muito rapidamente, mas, na verdade, o que nós médicos pensamos, Roberto? Quando eu digo nós médicos, eu falo nós pneumologistas, cardiologistas, oncologistas, né? Então, assim, nós vamos ter um seminário, por exemplo, Roberto, nós levamos essa questão ao órgão, digamos, que representa o pensamento médico brasileiro, que é a Academia Nacional de Medicina. E nós vamos fazer um seminário agora, dia 23 de novembro, coordenados por um oncologista, que é o Dr. Paulo Hoff, por alguém da área de investigação básica, que é o professor Marcelo Morales, pelo professor Barros Franco e por mim, pneumologistas. E vamos fazer um seminário, vamos trazer pessoas de fora, inclusive uma médica do Reino Unido, que vai colocar a posição do National Health, uma médica dos Estados Unidos, que tem mais ou menos a mesma posição que nós vamos todos falar e nós imaginamos que isso seja amplamente divulgado para a sociedade civil. Quer dizer, nós não vamos mais discutir contraditório, se você é contra ou a favor. Isso não Mostrar tem mais a realidade, sentido. né? Mostrar o que está acontecendo e que não adianta qualquer argumento de que isso vai gerar conhecimento nenhum. Nós não precisamos mais conhecer os males do dano que a nicotina faz e outras substâncias que são cancerígenas, Roberto. O governo passado combateu muito a ciência, né? Hoje a ciência voltou a ter o seu lugar, você acha, aqui no Brasil? Eu acho que nós temos mais diálogo, Roberto. Eu acho que nós estamos mais à vontade, menos, eu diria, não precisamos falar mais, não precisamos mudar o tom. Nós podemos conversar serenamente. Então, hoje,
quando nós vamos, por exemplo, conversar, seja com o ministro da Educação, ou com a ministra da Saúde, ou com alguém que trata da indústria, da economia, da saúde, nós temos um diálogo, né? Como se nós estivéssemos falando realmente a mesma língua. E não mais precisamos aumentar o tom ou dar um soquinho na mesa, algumas vezes com vontade de ser bem forte, né? Dizendo que nós temos razão, porque isso já foi demonstrado por isso, né? Nós nunca falamos do que nós pensamos, né, Roberto? Nós falamos daquilo que está demonstrado por trabalhos. A ciência só existe se ela é demonstrada. Se ela é demonstrada, quer dizer, isso a gente já aprendeu há muito tempo, né, Roberto? Muito antes de Pasteur, muito antes de... Com os pais da medicina nós já aprendemos isso, né? Que ela precisava de demonstração. Margarete, um minutinho, nosso intervalo, já vou. Margarete, a tua área é realmente essa área da pneumologia, né? Você conhece profundamente isso, mas quais são outras áreas que nós devemos prestar muita atenção no Brasil hoje, na medicina? Questão de saúde pública, né? Nós estamos envelhecendo, Roberto. O Brasil hoje é um país de velhos, Nossa né? pirâmide, você deve ter lido meu artigo de hoje, é isso, né? Verdade. Quer dizer, eu escrevi isso, né? Nós precisamos, eu me lembrei muito e até citei isso, Roberto, em 1970, quando a Simone de Beauvoir escreveu A Velhice, né? Tinha muito tempo que eu fui na minha estante pegar aquele livro para me inspirar para o meu artigo. É uma coisa pioneira, porque há 50 anos atrás ela já se rebelava contra a França naquele momento, era o país que tinha a maior proporção de idosos, de velhos, né? Acima de 65 anos. E eu, aliás, eu tenho muita dificuldade de usar essa palavra, eu escrevi isso. Por que não chamar de velho? Velho não é uma categoria, velho não é pária. Velho precisa ter mais do que respeito. Velho precisa ter empregabilidade. Aliás, é bom chegar a ser velho, né? É um espetáculo, Roberto. Nós estamos vivendo mais. Nós estamos vivendo mais. Né? Podemos viver melhor, né? Enfim, é muito melhor viver hoje do que viver... Mas eu te cortei, você falava da Simone. Então, a Simone de Beauvoir, ela foi muito pioneira, né? No livro, quando ela escreveu La Vieillesse, né? Em que ela diz, e ela dizia, né? E ela escreveu com aquela determinação de vencer o silêncio, né? De um status quo. Quer dizer, já havia um etarismo naquele momento? Então, hoje nós chamamos de etarismo, né? Mas naquela época ela dizia, velho não é pária. Né? Isso ela diz literalmente. No livro ela dizia que a França tratava os velhos e hoje a França nem é mais. Né? Quer dizer, eu te perguntei então qual é o grande problema da população então, hoje, eu é o envelhecimento. Eu acho que o envelhecimento, Roberto, quer dizer, os dois extremos da vida, né? Nós tratamos muito mal as nossas crianças e os nossos velhos. Então, nossas crianças precisam de acolhimento, nascerem quando são desejadas para nascer, né? Enfim, serem cuidadas. E nós todos que estamos envelhecendo, né, Roberto? Afinal de contas, se nós fizermos o ponto de corte biológico pela Organização Mundial da Saúde, nós nem podemos mais dizer que não estamos nesse grupo, né, Roberto? Ainda bem que mudou um pouquinho agora. Mudou até a compulsória, né, Roberto? Agora a gente pode trabalhar até os 75, né? Então, assim, pelo menos é isso, né? Mas eu acho que sim, eu acho que o envelhecimento da população exigirá do Brasil, tanto da medicina suplementar, quanto dos órgãos governamentais, da medicina pública, uma linha de cuidado muito bem feita, Roberto, que faça prevenção das doenças ligadas ao envelhecimento, AVC, hipertensão, câncer, né? Prevenção disso tudo. Para as doenças respiratórias, que nós sabemos que também são mais prevalentes nessa idade, digamos, mais madura, né? Então, eu acho que sim, eu acho que a mudança da nossa pirâmide, que não tem mais a forma de pirâmide, né? Ela já é um barril assim, e é um paradoxo, né, Roberto? Porque nós estamos envelhecendo como os países momento para atender a esse envelhecimento muito rápido da população brasileira. Então, se nós conseguirmos ao nascer, que em 40 anos passou de 54 para 76 anos, olha que espetáculo. Então, mas envelhecemos muito rápido porque a fecundidade brasileira baixou muito.
Roberto. Então, assim, quando alguém lhe disser, como eu ouço isso muito frequentemente, às vezes, do pessoal da área de ciências humanas, às vezes a gente ouve assim, não, você chega numa casa de comunidade, está todo mundo, 10 pessoas numa casa, isso não existe mais, Roberto. Não existe mais. Caiu muito, né? Caiu muito. A fecundidade brasileira, a taxa de natalidade. Nós envelhecemos e nós precisamos nos preparar para isso. Margarete, muito obrigado. Estamos chegando ao final. Espero que a gente volte antes da gente ficar velhinho. Bem antes. Bem antes. E possamos fazer outros programas aí. Muito obrigado. Obrigada, Roberto. Muito obrigada.